Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrados com a presença da palestrante Eliane Zica. Ela falará sobre o tema aborto. Ela é psicóloga na área clínica, é militante do Movimento Espírita há 17 anos, faz parte do grupo de trabalho da AME e também faz parte da Associação Médico Espírita Oeste de Minas, a MEON. Seja muito bem-vinda a nossa querida amiga Eliane Zica. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui hoje, para que possamos refletir acerca de um tema tão importante para esclarecimento, para que, de preferência, ele não ocorra. Esse é o nosso objetivo, é uma campanha para que o aborto não aconteça. Então, eu até gosto de dizer que a reflexão é muito mais para que possamos fazer um clamor à vida, Porque quando nós pensamos no aborto, nós estamos em pleno setembro, que é a campanha que é realizada aí contra o suicídio, o Setembro Amarelo, contra esse atentado contra a própria vida. O aborto é um atentado contra a vida de um semelhante, Bom, e é tão importante a gente falar sobre esse tema, porque de acordo com informações e dados que nós temos da Organização Mundial de Saúde, lá do ano de 2012, sabe-se que acontece um aborto a cada 24 segundos. O que isso quer dizer? São 46 milhões de abortos anualmente. E para que possamos ter uma noção disso, 26 mil abortos são realizados naqueles países onde ele é permitido, ele é legalizado, ficando os outros 20 mil sem o aval da lei. Então, quando a gente começa a pensar, é grande, essa proporção, esses dados aí que nós temos. Então, nós precisamos, enquanto conhecedores da doutrina espírita, aqueles que nós somos a favor da vida, como eu disse no início, um clamor que a gente faz à vida. Por que a gente faz isso? Veja bem, Emmanuel nos fala assim, olha, mesmo quando a gente pega esses países onde o aborto é legalizado, Emmanuel vem e diz assim para a gente, olha, o aborto provocado, mesmo sendo regulamentado por humanos, permitido, ele não deixa de ser um crime. Ou, vamos dizer assim, ele foge às leis divinas. Ele é uma transgressão à lei de Deus. Por quê? Se nós formos avaliar qual que é o primeiro de todos os direitos que nós temos, que o humano tem, não é o direito de viver? Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, mais especificamente na questão 880, quando Kardec pergunta aos espíritos instrutores qual é o primeiro direito de todos, naturais, direito natural de todo ser humano, os espíritos respondem, o de viver. E eles ainda continuam dizendo que ninguém tem o direito a atentar contra a vida de seu semelhante e nem fazer algo que vá contra ou que vá comprometer a existência física do ser. Então, quando a gente começa a pensar isso aí, que a primeira lei natural, vamos dizer assim, primeiro direito, não lei, primeiro direito natural do ser humano é o de viver. E quando quando ocorre um aborto, nós estamos infringindo uma lei divina. E nós não temos, esse direito de afligir essa lei. Compete, por quê? A todos nós primar por aquilo que nós temos como
a oportunidade divina, abençoada, de melhorarmos enquanto espíritos. Então, as oportunidades, a gestação, ela é uma oportunidade nossa, enquanto espíritos ainda, que erramos e precisamos estagiar nesse corpo de carne, para melhorarmos, para aprendermos, para evoluirmos. Então, quando nós, vamos dizer assim, paralisamos, cortamos esse processo gestacional, nós deixamos de dar a oportunidade a um espírito de suportar tudo aquilo que é necessário para o seu progresso, para a sua evolução. Mas nós, muitas vezes, não pensamos em tantas coisas que vão sendo realizadas e nós vamos por aí tentando mudar as leis que são imutáveis. Nós vamos criando leis que vamos favorecendo-nos aqui enquanto encarnados, ou pelo menos que nós acreditamos nos beneficiar, que é um equívoco. Quando começa-se a criar, a lei que favorece, porque muitos questionam assim, mas eu não estou madura o suficiente para levar uma gestação a termo. A gestação veio em decorrência a um estupro. Aí nós vamos criando leis que vão favorecendo isso aí. Só que nós vamos pensando apenas enquanto estamos aqui encarnados. Mas como nós sabemos que a vida ela é única e que todos os atos que nós realizamos, nós somos responsáveis por eles, existe o livre-arbítrio. Mas tudo aquilo que nós realizamos, nós somos responsáveis por eles. Todos os atos. Então, quando nós vamos criando essas leis que vamos favorecendo, veja bem, vocês podem se perguntar, mas Eliane, se uma pessoa foi vítima de um estupro, aquela criança não é esperada. Às vezes o que vai acontecer são lembranças negativas que virão materializadas naquela criança. Mas vejam bem, qual que é a responsabilidade daquele ser com aquilo que aconteceu? Nós vamos tentar lidar com um crime, um ato cruel, realizando um outro ato também muito cruel? Porque vamos atentar contra a vida de um ser que não tem como se defender. Porque a vida, como diz lá no Livro dos Espíritos, ela tem início, O espírito se une ao corpo a partir do momento da concepção e se efetiva no instante do seu nascimento. Então, o que acontece? Quando vai se desenvolvendo um ser, quando há a concepção, aquele espírito que se ligou àquele corpo, ele vai gradativamente fortalecendo esse laço através de um laço fluídico, que vai se fortalecendo aí até o momento do seu nascimento, que é o momento onde se completa se efetiva essa ligação. Então, quando a gente começa a pensar nisso, nós vamos entender que tirar essa possibilidade é um crime. E é tão interessante que esses dias ainda tive a oportunidade de ver, uma sarje de um bebezinho, assim, pensando, dizendo assim, interessante, Todos aqueles que são a favor do aborto já nasceram. São coisas que vão fazendo a gente pensar e refletir. Eu vou legalizar um aborto porque foi fruto de um estupro. Mas a criança não é responsável por esse ato. E existem várias outras formas de lidar com isso aí. Mas a criança, até um termo inadequado,
por toda a tecnologia que existe, já se descobre ainda no período gestacional, pela tecnologia, deficiências. Ao invés de utilizar isso para favorecer todo o conhecimento que existe, para favorecer o aprimoramento, muitas vezes isso acontece de uma maneira equivocada, porque descobriu-se, olha, a criança é uma criança anencéfala, está sem encéfalo, o que não é adequado, porque na realidade ele possui. Por menor que seja, ele possui. Aí eles interrompem essa gravidez de forma legal, porque é autorizado pela lei. E hoje é tão interessante que a gente vê, por todas essas entrevistas sensacionalistas, essas imagens que aparecem, por mais que sejam, nos traz algo muito importante, porque apresentam, aqueles bebês anencéfalos que nascem, eles vivem, que seja por horas, estão vivendo até por dias. E isso tem um significado para aquele que recebe, para a família. Isso faz parte do processo também, tanto do espírito, porque ele pode não ter consciência. Mas será que não passa pela sensibilidade? Quantos pais que acolhem essas crianças, vivem todo aquele processo, a criança nasce, cuida, mesmo sabendo que aquilo não será por muito tempo, mas acolheu em seus braços, com toda a responsabilidade que lhe é inerente. Quando a gente começa a pensar, olha a nossa responsabilidade por todos os atos que cometemos, por tudo aquilo que nós realizamos. Aí vem, depois de aprovar, porque existe, de acordo com a doutrina espírita, a possibilidade, ela é aceitável. O aborto é aceitável somente no caso onde a mãe, ou a gravidez da mãe, oferece ameaça. Essa gravidez oferece ameaça à vida da mãe. Nesse sentido, é possível realização, depois de tentar tudo o que for necessário. Que manter a vida de ambos, e isso não acontece, não é possível, aí nós tomamos como conhecimento pelos espíritos que é aceitável o aborto nesse sentido. Somente nesse sentido. Porque os espíritos nos dizem que é melhor sacrificar a vida de um ser que ainda não existe do que a mãe. Então é somente nessa situação. Aí o que a gente viabiliza nós enquanto encarnados? Começando a criar essas leis, criamos a permissão, legaliza aí pelo estupro, pela anencefalia, também, por essa questão aí de oferecer ameaça à vida da mãe. Só que aí vem aqueles que vêm batalhando pela descriminalização do aborto. O que isso quer dizer? Batalhar para que o aborto não seja um crime. Mas vem com aquela alegação frágil de que muitos, quando não é legalizado, muitas mulheres realizam, o aborto de uma maneira que leva muitas vezes à morte dessas mulheres. A gente está visualizando nesse momento somente a mulher. Nós não visualizamos a criança, aquele ser que está ali, ansiando por ter uma oportunidade, como nós estamos tendo, de poder se redimir, de poder progredir, se melhorar enquanto espírito. E é interessante, porque quando a gente pensa nisso, como falei anteriormente, que é permitido unicamente pela doutrina,
É lá na questão 359 do Livro dos Espíritos, que é permitido unicamente quando ameaça a vida da mãe. Nesse sentido, quando eles buscam aprovar isso aí, né, a doutrina nos permite essa situação quando ameaça a vida da mulher. Ele está tentando beneficiar a vida da mulher. Só que muitas vezes essas situações que vão sendo criadas, no caso dessa legalização ou descriminalização do aborto, ela está tentando o quê? É a gravidez que está ameaçando a vida da mulher? É? Não. O que está ameaçando a vida da mulher é a prática do aborto. Então, quando a gente começa, né, e vamos caminhando esse clamor à vida, essa oportunidade que nós tentamos agarrar a ela e buscamos constantemente fazer isso, vamos pensar nesse ser que está sendo formado, que precisa dessa oportunidade. Só que muitas pessoas chegam até nós e dizem o seguinte: olha, Eliane, busca muito e fala-se muito, vocês, né, enquanto espíritos, falando em questões aí de que se pratica o aborto, que é algo cruel, é um crime, porque fere as leis naturais, as leis divinas. Mas como que fica a mulher aqui? Porque muitas vezes ela comete o aborto por uma fragilidade. E eu prefiro acreditar, é por desconhecimento mesmo. Porque se conhecesse todas as consequências, não o faria. Então, em decorrência a essa desinformação, é importante estarmos aqui falando sobre isso para que ele não ocorra. Porque a gente pensa que, e é claro que nós sabemos que isso pode gerar questões obsessivas, mas não fica só nesse sentido de trazer algo para uma outra existência. A prática do aborto, muitas vezes, ela gera questões mentais, consequências não apenas físio-psicossomáticas, aqui, mas também ela gera questões emocionais, por todos os sentimentos que são gerados na mulher depois dessa prática. Começa a ter perturbações. E a gente pensa assim, bom, a responsabilidade é só da mulher? Não. De todos aqueles que fazem parte ou fizeram parte disso aí. Que seja um companheiro, um namorado, que não apoiou aquela gravidez. Que seja uma equipe que participou daquele momento onde a interrupção da gestação foi realizada. E tomamos conhecimentos de profissionais que entram numa perturbação muito grande e se enveredam por outros caminhos, fazendo uso de álcool, drogas, perdendo noite de sonos em decorrência à perturbação, porque não consegue dormir. Isso acontece, perturba também as mulheres. Então são consequências que nós vamos visualizando aqui. Nós não somente levamos para outras existências, porque quando nós somos responsáveis e voltamos para redimir disso aí, é um compromisso. E a situação, ela vem para nos reeducarmos. Quantas pessoas na prática do aborto, vamos dizer que danificam, não é essa a palavra, mas é a que eu encontrei, o seu aparelho reprodutor e vem, em outros momentos, incapaz de gerar um filho. E fica assim, numa vontade muito grande de ter filhos. E não consegue. Por atos impensados, por falta de informação, isso acaba ocorrendo.
Então quando nós estamos numa campanha contra esse ato cruel, o nosso objetivo é levar informação para que isso não ocorra, para que essas perturbações não aconteçam. Sejam elas aqui, enquanto encarnados, seja levando para outras existências e na expectativa de algum momento eu ter uma oportunidade de me redimir desse ato. Só que nós não estamos aqui somente para falar, porque algumas vezes vocês podem pensar assim: bom, então eu cometi um crime, aí começa a se autopunir com isso. Só que Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, Ele não julga. Nós lembramos muito da passagem quando Jesus, é procurado pela mulher adúltera, e nesse momento, quando todos tentavam apedrejá-la, Ele simplesmente leva cada um a tocar em algo que é essencial e onde mora todas as leis, que é na consciência de cada um. Fazendo apenas uma pergunta: quem não estiver errado, que atire a primeira pedra. E quem que ali ataca? Então a gente pensa, porque em algum momento, que seja por imaturidade, por desconhecimento, tenha cometido um ato assim, que possamos começar primeiro a se perdoar, a pedir perdão para aquele espírito no qual foi interrompida a sua possibilidade reencarnatória. Que possamos fazer e continuar no trabalho com perseverança, porque Deus nos dá a oportunidade de acolhermos novos espíritos. Porque não adianta, depois de um ato consumado, apesar de sabermos que somos responsáveis, nós podemos ir dirimindo dessa situação, buscando acolher em nós outros espíritos na adoção. Podemos buscar oportunidades em outras gestações, em fazer trabalhos que favoreça esse acolhimento, principalmente em orfanatos, escolas infantis, acolhendo, trazendo para o seu seio maternal, desenvolvendo em si esse amor. Porque assim, muitas vezes a gente fala assim: olha, mas a gente pode passar por um processo obsessivo, porque eu já ouvi dizer que quando isso acontece, aquele espírito que não reencarnou começa a obsediar a mãe. Só que quando fazemos isso pode acontecer também. Mas isso depende a que nós vamos nos ligar. Nós podemos nos ligar numa sintonia mental com o Criador ou com o charco. Eu posso começar a me envolver num processo de culpabilização e não caminhar, ou eu posso escolher me perdoar, saber que o Pai, na sua infinita sabedoria, nos dá outras oportunidades, mas esperando, como Ele fez com a mulher adúltera, que não faça novamente. Mas que possamos olhar e saber que nós temos oportunidades de fazer diferente, de fazer trabalhos para entender o que é esse amor que dispensamos ao outro. Quantas vezes vocês já devem ter ouvido ou conhecido pessoas, que passam por um longo período na tentativa de engravidar e não conseguem. Aí nesse momento decidem adotar uma criança. Adota uma criança,
acolhe essa criança, ama essa criança como se estivesse nascido do seu ventre. E o que logo após normalmente acontece? A mulher engravida, tem a oportunidade de gestar no seu ventre um filho. Porque com todo aquele amor, ela conseguiu tirar todos os miasmas que foram deixados por aquele ato passado. Isso acontece. Da mesma forma que num processo onde nós ouvimos por questões obsessivas, que possivelmente poderão ocorrer, mas nós podemos sintonizar com o Criador, nos perdoar, caminhar, e aquele espírito que ora possa estar nesse processo, estar vendo todo o nosso objetivo, a finalidade, todo o nosso amor, entender e caminhar conosco, nos perdoando. Existe essa possibilidade também. Porque não compete a nós o julgamento. Compete a cada um de nós caminhar, porque é esse o nosso objetivo. Errar. Nós erramos. Mas quando nós conhecemos as leis e sabemos, temos consciência que estamos infringindo uma lei, Deus não vai deixar de nos perdoar. Mas as consequências pelos nossos atos, nós somos responsáveis. Somos responsáveis por tudo aquilo que cometemos. Então, quando nós vamos trilhando esse caminho de buscar nos aprofundarmos e entender realmente qual que é o sentido da vida, quais são nossas responsabilidades, porque quando nós reencarnamos e se geramos uma criança enquanto encarnados, nós nos responsabilizamos por ela. Nós pedimos essa criança que pudesse vir para colaborar com o processo dela, bem como o nosso, trazer essa criança sobre a nossa tutela. Então é importante que nós batalhemos para que a cada instante as informações cheguem de que, por mais que seja difícil, não é tentar fazer surgir legalizações que desfavoreçam a vida. Numa visão meramente materialista, acreditando que a vida é essa, somente. Será que teria sentido? Não é favorecer isso. É realmente buscar, até em questões sociais, dar o respaldo necessário para aquelas que passaram por situações semelhantes. Foi vítima de um estupro? Que eu dê todo o amparo psíquico, médico, social, financeiro, para que essa mãe tenha condição de trazer essa criança, esse espírito ao mundo. Colaborando assim com o Criador. Somos co-criadores quando trazemos essa oportunidade. Tanto a mulher quanto o homem são colaboradores, todos nós somos. São oportunidades que temos de melhorar, de auxiliar o outro e o progresso de cada um. Então, ao invés de favorecer essas leis que permitem a interrupção dessas oportunidades, que possamos batalhar para que algo mude, seja no governo, auxiliando essas mulheres. Por que a gente não reconhece aquelas mulheres que foram persistentes, respeitando as leis naturais e permaneceram e criaram e trouxeram os seus filhos à terra?
mesmo sem o apoio da família, do namorado, mesmo vivenciando tantas situações difíceis no social, que inicialmente era muito discriminado, e foram firmes e levaram essas gestações até o final. Que reconhecimento que há? A gente simplesmente foca naquilo que não pensamos que é um direito de cada um, que é o de viver. O direito que todos nós temos. E como diz os espíritos instrutores, lá no livro dos Espíritos, ninguém tem o direito a atentar contra. Mas se isso aconteceu, não compete a nós nos fecharmos nesse erro que cometemos e paralisarmos diante a existência. Compete sim reconhecer, caminhar, para que possamos nos tornarmos espíritos melhores, porque esse é o nosso objetivo. E não nos pautar nos erros, porque quanto mais nos pautamos nos erros, mais adoecemos. Nos deprimimos, vamos desenvolvendo patologias psíquicas, orgânicas, em decorrência a todas essas emoções que nós vamos desenvolvendo, criando, por erros que cometemos. Não é isso que o Pai quer para nós. Ele quer que conheçamos as suas leis, que já trazem, ou que trazemos inseridas em nossa consciência, mas que possamos realmente fazer efetivar aquilo que conhecemos, sem buscar aquele pensamento de que a minha vida é só aqui mesmo. Será? Não. A nossa vida realmente ela é única, mas nós temos inúmeras existências que nos favorecem o nosso crescimento. E todos aqueles espíritos, não importa a forma que chega, eles querem ter a mesma oportunidade que nós temos. E quando não querem uma gestação, existem maneiras de se evitar, para que não chegue a tal ponto. Existem inúmeros métodos contraceptivos que não dizem de um comportamento abortivo. Se a mulher não se sente preparada, madura para ter o filho naquele momento, então previne. Mas se aconteceu em decorrência a um estupro, qual a responsabilidade daquele ser que está sendo gerado? Justifica um crime com outro crime? Não se justifica. E se a criança vem com anomalias que são descobertas pela tecnologia, é uma necessidade do espírito e uma oportunidade para a família. Por mais que sejam por segundos, por mais que sejam dias, é uma necessidade. Que direito eu tenho? Porque aquele espírito que está ali ligado àquele corpo, algo está assimilando. E quando nasce, tem um sentido. E é tão bonito ver aquelas famílias que acolhem, mesmo diante a dor por saber, mas não ter a certeza de quanto tempo aquele ser ficará ali, mas aprende muito. Aprende muito. Então vamos pensar realmente se o caminho é esse.
se eu quero transgredir uma lei do Pai, se eu estou disposta a, vamos dizer, a encarar tudo aquilo que possa vir por essa transgressão. Tudo. É importante a gente pensar que as oportunidades, e hoje é tão comum que a gente vê os casais tendo 1, 2, no máximo 3 filhos, alguns já optam por nem tê-los. E vocês nem imaginam a quantidade de espíritos que estão na expectativa de uma oportunidade. E a alegria que é ter um filho. Como nós aprendemos e crescemos com eles. Quantas vezes... Desculpa. Há poucos dias, num grupo de gestante, onde nós estávamos conversando, e tive a oportunidade de ouvir o depoimento de uma das pessoas que estavam lá, uma das gestantes, por sinal muito novinha, de dizer, bom, eu estava disposta a interromper essa gestação. Mas por anjos, foi a colocação dela, que apareceram na minha vida, me trouxeram para cá. E hoje eu sei da minha responsabilidade. E o quanto fui tola de pelo menos pensar nisso. Ao invés de tentar fugir por caminhos escusos, a melhor coisa que temos a fazer é buscar aqueles que não são poucos dispostos a apoiar. Dispostos realmente a auxiliar naquilo que é necessário. Basta que procure. Basta que procure porque encontra muitos, como diz ela, anjos que colaboram, que realmente oferecem aquilo que é necessário, tanto materialmente falando, como a nível de acolhimento. Que possamos, ao ver alguém em necessidades, que sofrem por acreditar, olha, está sendo um momento difícil demais, mas não se feche nesse momento, busque auxílio e reconheça que é uma oportunidade muito grande de mudança, de melhoria. Quantas pessoas, quantas mulheres que pensaram em algum momento de realizar essa prática, mas que resolveram de repente, não farei isso. E caminhar e agradece por serem filhos abençoados. Que são aqueles que realmente caminham lado a lado e que auxiliam. E pede perdão por algum momento ter pensado nessa possibilidade. Então vamos fazer uma campanha, fazer um clamor à vida. Entender que estamos aqui muito mais para colaborar e fazer como Cristo sempre diz que estava para servir. Estamos aqui para servir. Se estamos com a oportunidade de gestar, se os homens são colaboradores, todos nós estamos colaborando de alguma forma com o Criador. Que é uma alegria quando esses espíritos estão conosco e o tanto que nos favorece. A vida para a alegria, para o amor. Então que possa realmente pensar. Se houve um erro, não se feche no erro.
entendendo de que todos nós temos o direito à vida. Todos nós temos o direito de viver. E como diz os Espíritos, e também não temos o direito de atentar contra a vida do nosso semelhante. Temos responsabilidades que nos geram compromissos. E vocês não imaginam o tanto que isso perturba quando essas gestações são interrompidas. E eu vou repetir, não é algo que a gente leva para outra existência somente. Nós cometemos muitos erros que hoje, nessa existência, esquecemos, mas que ainda trazemos em nós, que precisamos redimir deles. Outros que reconhecemos e estamos ali na luta para nos desvencilhar. Então que possamos fazer isso de uma maneira mais consciente, não promovendo essas interrupções. Criando sim oportunidades, não é isso que nós queremos? E é interessante que num outro estudo também sobre esse tema que foi realizado, uma das pessoas deu o seu depoimento dizendo o seguinte: eu, já uma pessoa mais idosa, também sou fruto de um pensamento em aborto. A princípio, a minha mãe pensou em me abortar. E eu estou aqui para dizer o quanto sou feliz e precisei dessa oportunidade. Porque pouco tempo depois, a minha mãe desencarnou. E eu fui adotado pelos meus avós. E essa mesma pessoa diz: você nem imagina o quanto pude ajudar os meus avós no momento que eles precisavam. Olha a responsabilidade. Porque ajudou a muitos. A encarnação não somente para ele, mas para aqueles que estavam o quê? Em torno, avós, pai, irmãos. Será que a gente pensa que esses espíritos também têm essa finalidade de colaborar com o Cristo, com o Pai? Nós temos constantemente consultar aquilo que nós estamos fazendo. Porque o mal, ele não existe somente nesses atos cruéis. Ele existe por pensamentos, por comportamentos que muitas vezes temos. O mal existe por aí também. Então, quando pensamos em abandonar alguém, uma mulher que de repente resolveu assumir uma gestação no qual ele não queria, vamos pensar duas vezes. Porque a responsabilidade é sua também. Os profissionais que fazem o juramento em benefício da vida e de repente se envolve em realizações abortivas. Olha o compromisso desses profissionais. Sejam eles médicos, enfermeiros, equipe técnica. E a perturbação não fica só com os pais, não fica só com a mulher. Fica pelo sentimento que desperta em cada um. Olha, eu me formei para salvar e auxiliar vidas e não interrompê-las. Aí começa as cobranças, a culpa. E é tão interessante que a culpa é a fonte primária de muitas doenças.
A culpa é a fonte primária de muitas doenças, estados depressivos, transtornos mentais, outros que não somente a depressão, doenças físicas. Olha quanta coisa acarreta um ato que inicialmente foi somente ou por vaidade, ou por desinformação, imaturidade, por acreditar que não teria o apoio de ninguém. E muitas mulheres, só de pensar, nossa, meus pais não vão aceitar, já buscam por si só aquilo que é cruel, para si e para o outro. E de repente, nessa caminhada, percebe que não seria dessa forma. Aí começa todo o desequilíbrio ainda maior. Então vamos pensar naquilo que nós realmente desejamos. Vamos pensar nesse direito que cada um traz em si, que é o de viver. Não compete a nós interromper nada que diz respeito à nossa vida e à do semelhante. Vamos trabalhar em prol da vida. A nossa vida, ela é única. Vamos ter inúmeras existências, inúmeras oportunidades, mas não serão da mesma forma. Nenhuma será da mesma forma. Às vezes, algo que eu considerava difícil nessa encarnação, ela se torna o quê? Mais difícil na outra. Não vamos acreditar que vamos deixar as coisas para serem resolvidas numa outra oportunidade, porque não sabemos quando a teremos e nem de que forma elas irão acontecer para o nosso aprimoramento. Sabemos que ela acontecerá, mas não sabemos de que forma será. Então vamos aproveitar as oportunidades hoje e fazer valer aquilo que nós programamos. Não importa a forma que vem, mas programamos respeitar as leis divinas. Se programamos isso, que possamos valer. Mesmo que pensemos que seja difícil. E por mais difícil que seja, nós temos condições de superar. Nós temos recursos internos para melhorar. Então vamos clamar a vida. Vamos levar toda a informação de que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante. Se não tem, reconhece que não tem maturidade, pense isso antes, porque recursos são vários, métodos contraceptivos que permitem adiar a gravidez, mas não favoreçam um crime que transgride uma lei natural. Que Jesus nos abençoe nessa caminhada, que possamos constantemente consultar, porque sempre quando estamos prestes a transgredir uma lei, nós somos de alguma forma tocados. Às vezes não damos atenção a esses toques, mas somos tocados. Que possamos perceber e realmente seguir aquilo que é correto. Não para o momento, entendendo isso, que todos os nossos atos requer uma responsabilização. Temos o livre-arbítrio, mas tudo aquilo que fazemos tem uma consequência. Mas que não possamos fechar nos nossos erros, que possamos ser perseverantes nos
auto-perdoar pelos erros e buscar as possibilidades de mudança e melhoria, sem deixar por uma próxima oportunidade, começando aqui. Se cometeu esse crime, não se feche. Busque os recursos que a espiritualidade nos favorece constantemente, de que é encontrar espíritos que possamos acolher, trabalhos que possamos realizar, despertando em nós esse amor, auxiliando aqueles que porventura possam nos acompanhar a aprender da mesma forma que nós estaremos aprendendo. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe constantemente.